Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos ver os zeros e o sinal de uma função. Ora, vamos já passar para a sebenta. É uma aula curtinha também, só para falarmos um bocadinho sobre como é que nós identificamos quais são os zeros de uma função, como é que identificamos quando é que a função é positiva, quando é que ela é negativa, e também este quadro de sinais, que, no fundo, resume toda essa informação relativamente ao sinal de uma função. Quando estamos a falar de sinal, é justamente isto: é quando é que ela é zero, quando é que ela é negativa e quando é que ela é positiva. Vamos olhar já para este gráfico, vamos começar já com um exemplo, que acho que as coisas tornam-se muito mais claras se tivermos um exemplo prático com isto. Quando estiverem a identificar quais são os zeros de uma função, no fundo estamos a resolver a equação f de x igual a zero. No fundo, olhando para o gráfico, vamos identificar todos os pontos do gráfico que tocam no eixo do x. E aqui temos o menos 3, o 2 e o 4. Porque ali está uma bola fechada, está bem? Se porventura aqui tivesse uma bola aberta, o 4 já não contaria como zero da função. E há certas situações em que isto até pode vir com um intervalo, caso, por exemplo, a função tenha um patamar. Eu acho que até tenho aqui um exemplo da sebenta. Por exemplo, aqui, os zeros desta função incluem todos estes, todo o intervalo desde menos 4 até menos 2, juntamente com este ponto daqui, que depois se pode calcular com a reta. Vamos ver onde é que esta função é positiva. Quando é que esta função f de x é positiva? Eu costumo dizer aos meus alunos, vocês podem imaginar isto quase como se fosse o percurso de uma daquelas aves que entram dentro da água para ir buscar os peixes. E quando ela está acima da linha d'água, ou seja, o pássaro consegue respirar sem dificuldades, sei que pode ser uma comparação um bocado parva, mas às vezes ajuda a perceber isto. Quando a função está acima da linha d'água, que é como quem diz acima do eixo do x, é quando ela é positiva. Portanto, ela vai ser positiva desde menos 3 aberto, porque lá está a positiva, os zeros não contam, só se fosse maior ou igual do que zero é que contariam aquele ponto, até ao 2. Nesta parte aqui da função, ou seja, sempre que a função está acima do eixo do x, ela é positiva, e pela mesma lógica, quando ela está abaixo do eixo do x, quando a tal ave não respira, que é neste bocado aqui até aqui e daqui até aqui, nestes dois intervalos, hum, a função será negativa. Então aqui será x pertence a menos 4 fechado até menos 3 aberto. Já vos vou explicar de onde é que vem esta diferença. Reunido com 2 aberto até 4 aberto também. Porquê que o menos 4 é fechado e os outros pontos não? Porque quando eu digo negativo, tem que estar mesmo abaixo da linha d'água. E para o ponto menos 4 a função vale menos 2,5, portanto ela é mesmo negativa aqui. Enquanto que para estes pontos aqui, nós vimos há pouco, estes são os zeros da função. Já agora, por vezes, às vezes em perguntas vem com onde é que a função é não negativa. Se vos aparecer não negativa, é a mesma coisa que ser maior ou igual do que zero. Aqui já os zeros contam. E também o mesmo para o não positivo. E vamos só terminar esta curtíssima aula, vamos só falar um bocadinho sobre esta história do sinal. Vamos construir o quadro de sinais associado a esta função. Então, o x coloca-se aqui em cima, o f de x coloca-se cá em baixo. A função começa em menos 4, onde ela vale menos 2,5. Depois vai sendo negativa até ao ponto menos 3, onde ela vale zero. Depois é positiva até praticamente ao final da função, até ao ponto 2, onde ela volta a valer zero. E depois do 2 até ao 4 ela é negativa, onde volta a valer zero também. Este é o chamado quadro de sinais. Portanto, aqui em cima colocamos os valores do x. Sempre que houver mudança de sinal, esse valor deve ser registado. Cá em baixo colocamos os sinais e os valores das funções em alguns pontos específicos, justamente esses pontos onde a função começa, onde acaba e onde houver mudança de sinal. Recordem que, pá, às vezes acontece funções terem isto. Este é o valor que conta como imagem do ponto em causa. Também onde tiver a bola fechada, é onde nós temos o valor da função. Só uma última observação. Notem que quando nós falamos em intervalos onde a função é positiva, onde ela é negativa, o resultado deve dizer respeito aos valores no eixo do x. Que às vezes eu tenho alguns alunos que trocam um bocadinho o x com o y. Esta história do sinal e, e de onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa, onde é que ela tem os zeros, nós devemos dar valores relativos ao eixo do x, não confundir com o eixo dos y. Ok? Espero que esta aula tenha sido clara para ti. Treina um bocadinho destas coisas de sinal. Vemos numa próxima aula, onde provavelmente vamos começar a falar de outras características de funções, nomeadamente a monotonia e os extremos de uma função. Caso tenhas alguma questão, queiras colocar ou queiras adquirir o nosso sebenta, entre em contacto através de mensagem do YouTube.
Obrigado. Até breve.